Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos no 22º domingo do tempo comum e hoje do ano C, e hoje a liturgia traz para nós o Evangelho de Lucas, capítulo 14, no seu versículo 1 e os versículos de 7 a 14. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Vamos lá. Para a gente entender que Jesus é convidado, então, para comer na casa de um dos fariseus. Os fariseus sempre buscavam ser os primeiros diante de Deus. Por causa de uma vida, até então, a intenção era boa, uma vida na radicalidade da Torá, querendo viver, ou seja, serem considerados justos, de viverem a palavra de Deus de A a Z, de Aleph a Tav, como no alfabeto hebraico. Enfim, a intenção era boa. Mas por causa daquilo que faziam, por causa do desejo de poder viver a palavra de Deus, infelizmente eles caíram num grande erro, que foi o pecado do orgulho, de acharem que por causa das obras que faziam, eles seriam sempre os primeiros diante de Deus, teriam privilégios. E como que era a refeição, o jantar, quando se convidava aqui nesse período bíblico? Ou seja, os convidados de honra sentavam-se mais perto do anfitrião, daquele que convidava. E com isso era a mesa mais bem servida, era o lugar onde não faltava nada, então eles ficavam sempre do lado do anfitrião. E é isso que Jesus observa. Observa uma briga, uma disputa, uma vontade de estar sempre do lado do anfitrião para ser melhor servido, para não faltar nada. E é claro, era também um lugar de honra. Só que esse buscar, esse Jesus que nota que os convidados escolhiam os primeiros lugares, a palavra de Deus vai dizer que ele está na casa de um dos chefes dos fariseus. Significa que, neste jantar, os convidados que ali estavam eram fariseus, sempre querendo buscar um primeiro lugar. E era assim que também se consideravam diante de Deus, como se tivesse algum direito de terem o primeiro lugar e sempre um lugar de honra diante de Deus. Buscavam as honrarias dos homens, porque inconscientemente era isso que eles acreditavam, que também Deus tinha por dever honrá-los, porque eles tentavam viver a Torá na sua totalidade, letra por letra, ou seja, querendo colocar de um modo mais radical a palavra de Deus em prática. Então, os fariseus se davam esse direito como se Deus tivesse alguma dívida com eles. Então, é a partir daí que Jesus vai contar, então, essa parábola. Olha que interessante, a parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Se não é para procurar o primeiro lugar, Jesus está dizendo, vai sentar-te no último lugar.
O último lugar, por que Jesus fala do último lugar? Porque o último lugar é o lugar onde encontramos o Senhor. O último lugar é o lugar onde encontramos Jesus. Ele sendo honrado, Ele sendo Deus, Ele sendo Filho do homem, Ele sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez pobre e assumiu o último lugar. Por que Jesus assumiu o último lugar? Porque Ele assumiu o lugar dos homens. Assumiu o lugar do homem pecador, assumiu o lugar de Adão, assumiu o lugar da humanidade pecadora. Então ele que vem do Pai, que sai do Pai e vem até nós, ele que está na cultura trinitária, onde não existe disputa de lugar, porque um promove o outro. Ele sai do Pai, deixa a cultura trinitária para assumir na cultura pecadora, na cultura dos homens, o último lugar. E é isso que nós encontramos, por exemplo, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade. A palavra humildade, humus, terra, é lembrar de onde nós viemos, é lembrar que somos pó e ao pó voltaremos, é saber o nosso lugar. Então Jesus assume, olha, nada façais por ambição ou vanglória, vai dizer São Paulo aos Filipenses, mas com humildade, sabendo o seu lugar, cada um considere os outros como superiores a si. Então sempre vou dar lugar para o outro e vou buscar o meu lugar, sabendo da minha condição passageira, da minha condição efêmera, da minha situação de terra, de pó. Do pó eu vim e ao pó eu retornarei. Se nós pegarmos o versículo 5 a 8, haja entre vós o mesmo sentimento ou o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Que em mim, que em você tenhamos o mesmo sentimento de Cristo. Ele, existindo em forma divina, não considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se igual ao ser humano. Assumindo a forma de escravo, ou seja, buscando o último lugar. Humilhou-se, então buscou o último lugar, humilhou-se, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi além do último lugar, foi além da escravidão e ainda assumiu a nossa própria morte. Então, quando Jesus convida na parábola a buscarmos o último lugar, Jesus está dizendo: querem me encontrar? Querem se configurar comigo? Se configurar a mim? Então busquem o último lugar, porque é esse o lugar que eu busquei. A primeira leitura de hoje que nós encontramos no livro do Eclesiástico, capítulo 3, no versículo 20, vai dizer o seguinte: na medida em que fores grande, na medida em que fores honrado, conhecido, deverás praticar a humildade. Mais uma vez, praticar aquilo que você sabe que é terra, pó. Quanto maior for a honraria desse mundo, quanto maior me derem honras nesse mundo e eu me tornar realmente alguém grande nesse mundo, eu devo procurar praticar a humildade, saber o meu lugar, saber que acima de mim está Deus, saber que a glória e o louvor devem ser dadas somente a Deus. E assim encontrará graças diante do Senhor. Eu sei o lugar de Deus e sei o meu lugar. Não era assim a oração de São Francisco de Assis? Diante da cruz, olhava para o alto e dizia: quem és tu? Eu olhava para baixo e dizia: quem sou eu? Um homem grande e que se tornou grande e conhecido, mas sabia quem era Deus, conhecia a grandeza de Deus e sabia também da sua pequenez. Nossa busca, então, a partir daí, a exemplo de São Francisco de Assis, deve ser sempre a de encontrar o Senhor onde quer que Ele esteja. Se o Senhor buscou o último lugar, é lá que eu devo encontrá-lo. Se o Senhor depois foi exaltado à direita do Pai, é lá também que Ele quer exaltar aqueles que buscaram o último lugar. Onde Ele estiver, ali eu devo estar. Buscar o Cordeiro, segui-lo aonde quer que vá, vai dizer o livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, diz o seguinte: estes são os que não se contaminaram com a prostituição, pois são virgens. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Onde o Cordeiro foi? Até o último lugar,
um sacrifício, se imolou, se entregou, fez da sua vida um dom para a humanidade. É ali que os seus seguidores também devem estar. Se nós buscarmos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 12, a palavra de Deus vai dizer assim, versículo 12. Ele respondeu, sim, Elias vem primeiro para pôr tudo em ordem. Por outro lado, como está escrito a respeito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muito e ser desprezado. Ou seja, por outro lado, como está escrito a respeito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muito e ser desprezado? Jesus buscou o lugar dos desprezados. Jesus buscou o último lugar, mesmo sendo desprezado e se fazendo condição de escravo. Esse é o lugar, é ali que ele está. É ali que por ali Jesus passou, pelo lugar do sofrimento, do desprezo, da humilhação. É este o lugar que eu e você devemos buscar, porque só Deus, enquanto eu busco o meu lugar e sei qual é o meu lugar, só Deus pode me dar o lugar que Ele pensou para mim. Enquanto eu busco lugares de honra, eu já estou ganhando a minha recompensa. Agora, se eu sei o meu lugar de humus, eu tenho que esperar em Deus. É Deus que me mostrará e me dará o lugar que Ele reservou para mim. Buscar o lugar que Ele buscou para poder assentar-se com Ele. Não é isso que diz o livro do Apocalipse? Se Jesus buscou o último lugar e foi exaltado à direita do Pai, se eu busco o lugar que Jesus buscou, eu me assentarei com Ele, como diz Apocalipse 3, versículo 21. A palavra de Deus diz, caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, é Apocalipse. Apocalipse 3, versículo 21. A palavra de Deus diz assim, ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono. Quem vencer o orgulho desse mundo e dar glória a Deus, ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono. Como também eu venci, estou sentado com meu Pai no seu trono. Da mesma forma que Ele é com o Pai, Ele é um com o Pai, está sentado no trono. Aos vencedores, aqueles que nesse mundo desprezarem os lugares de honra e buscar o seu lugar, sabendo quem é, que é fraco, frágil, efêmero, vai sentar-se com o Senhor também no seu trono. Então, se eu quero me encontrar com o Senhor no lugar que Ele escolheu neste mundo, Ele também vai se encontrar comigo para me dar um lugar de honra para poder sentar com Ele no trono, no reino celeste, nesse novo céu e nessa nova terra. O versículo 11 diz assim, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Isso nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 52, quando diz assim, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Essa palavra que saiu dos lábios da Virgem Maria. E também no capítulo 18 de Lucas, capítulo 18, versículo 14, que diz o seguinte, eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Nós vemos nesse evangelho duas situações que Jesus quer nos ensinar. A primeira, duas situações da vida. A primeira, quando somos convidados, e a segunda, quando nós convidamos. Quando formos convidados, busquemos o último lugar sabendo quem nós somos. E quando convidarmos, que o que nos leve a convidar seja o amor desinteressado, o amor de gratuidade. Ao invés de convidar quem vai me convidar, eu vou proporcionar ao outro a alegria de ser convidado, mesmo sabendo que ele não tem condições de me convidar, porque a minha recompensa está naquele que me convida ao seu banquete eterno. Que o Senhor lhe abençoe com o dom e a graça da humildade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.